Hey guys, eu sou a Amanda e hoje nós vamos apresentar mais uma resolução de questões, então fica bem ligado para a gente poder aprender bastante, ok? Hello guys, I'm teacher Camila. Hi, eu sou a Andressa e eu estou aqui para resolver mais uma questão de língua inglesa junto com vocês. A questão que nós vamos resolver é do vestibular da Unicamp, é do ano de 2015, tá? E é a questão número 3. Então, pessoal, nessa questão nós temos uma imagem, né? E nessa imagem há um garotinho junto com seu avô. E a imagem diz o seguinte: No Harmon, no Facebook. How did you and Grandma ever manage to meet each other? E a pergunta é a seguinte: para o menino do cartoon, é surpreendente que seus avós, e nós temos, né, 4 opções. A quinta, não sei, gente, né? Não vou nem comentar sobre. Mas a letra A, já possuem conta nas redes virtuais de relacionamento. Letra B, tenham se conhecido nas redes virtuais de relacionamento. Letra C, ainda não conseguem gerenciar suas relações sociais nas redes virtuais de relacionamento. E letra D, tenham conseguido se conhecer fora das redes virtuais de relacionamento. Então vamos por exclusão, né? Letra A, já possuem contas nas redes virtuais de relacionamento. Então, como podemos perceber pela frase, né, ele está perguntando de algo que já ocorreu. Tanto que temos aí o uso do did, né? Então é passado. E no começo ele também fala no eHarmony, no Facebook. Então, sem essas redes sociais, então não é por causa que eles já têm conta nas redes virtuais de relacionamento. Letra B. Tenham se conhecido nas redes virtuais de relacionamento? Não, porque no fim ele está surpreso com o fato, né, deles não terem usado as redes sociais para se conhecerem. Letra C. Ainda não consigam gerenciar suas relações sociais nas redes virtuais de relacionamento. Então, como eu disse anteriormente, né, ele está surpreso com o fato de eles não terem precisado usar as redes sociais. Então, no Hormone, no Facebook. Então, gente, sobrou somente a letra D, né? Tenham conseguido se conhecer fora das redes virtuais de relacionamento. Ele está surpreso com o fato de os avós terem se conhecido sem precisar do Facebook, sem precisar do Instagram, sem precisar do Tinder, não é, pessoal? Como é comum. Foi isso que ele achou surpreendente, né? Anteriormente, as pessoas era tudo pessoalmente, pessoal. Então, letra D. Tenham conhecido e se conhecer fora das redes virtuais de relacionamento. Muito simples, não é, gente? Hello everyone. Então, nós iremos resolver uma questão do PAS 2018 da UEMA Sul. Se trata da questão 18, né? Então, nós temos aqui o texto 2 quadrinhos, né? Um diálogo que tem 3 personagens, né? Que parece ser pai, mãe e filho. Então, aqui nós temos a questão e aí nós temos as alternativas, né? A leitura da sequência em quadrinhos leva o leitor a inferir que A. Os pais só veem aspectos positivos na iniciativa do filho em se empregar. B. O rapaz terá um emprego de curta duração. C. O rapaz terá um emprego fora do seu país. D. O rapaz tem aversão à série de TV Game of Thrones. E E. O filho e os pais concordam que o Halloween dura o ano inteiro. Então, nós vamos ler aqui os quadrinhos e ver qual é a alternativa que melhor se adequa. Então, no primeiro quadrinho, né, o filho chega e diz: I got a job at the new Halloween store in the mall. Então, a mãe dele responde: That's good news and bad news. Daí o pai fala: Your mother's right, Dustin. Daí ela continua: Think about it. That store won't even exist a week from now. Daí ela continua falando: Then you'll be out of work again. Daí o pai continua: And back on the couch, eating chips and binge, watching Game of Thrones. Daí, ele olha para os pais e fala: So what's the bad news? Então, nós temos aqui um teor cômico, né? E a gente pode também fazer uma leitura não verbal desses quadrinhos, né? Pelo rosto dos pais dele, a gente pode interpretar dessa forma. Aqui no primeiro quadrinho, ele fala: Eu consegui um trabalho em uma nova loja de Halloween no shopping. E a mãe dele fala: as notícias são boas, também são ruins. E daí o pai fala, né, que a mãe dele estava certa. Your mother's right, Dustin. Daí ela fala: Think about it. Pense sobre isso. Aquela loja, that store, won't even exist a week from now. Aquela loja nem vai existir daqui a uma semana. Ela continua: Then you'll be out of work again. E aí você vai estar
fora do trabalho de novo, não vai ter trabalho de novo. Daí o pai fala, e de volta ao sofá, back on the couch, eating chips, comendo batatinhas, chips, and watching Game of Thrones. E assistindo Game of Thrones, né? Que era a série do momento, no ano em questão. Daí, ele olha para os pais e fala, então qual é a má notícia? Né? Qual é a má notícia? Em estar de volta ao sofá, comendo de novo, com um emprego que vai durar só uma semana. Daí nós podemos ver que, a letra A, os pais só veem aspectos positivos na iniciativa do filho em se empregar. Na verdade, não, porque desde o primeiro quadrinho, nós vemos que há um pessimismo em relação à questão do trabalho dele, né? A mãe fala que são boas notícias e más notícias, né? Que é para ele pensar sobre. Daqui uma semana esse emprego nem vai existir, porque é uma loja de Halloween, então as pessoas vão comprar só na época, vão comprar os costumes, as fantasias na época do Halloween, e isso vai passar. Daí ele já não vai ter emprego de novo. E aí ela continua, você não vai ter emprego de novo, e o pai fala que ele vai voltar pro sofá, né? E ficar comendo batatinha e assistindo séries. Daí ele olha pros pais e fala, qual é a má notícia em relação a isso? Não tem. Então a primeira já não é. E a letra C. O rapaz terá o emprego fora do seu país. Então aqui nós podemos ver que nada foi relacionado a país e a nada fora de onde ele está. Tanto que no primeiro quadrinho a gente pode ver I got a job at the new Halloween store in the mall. Então eu consegui um emprego naquela nova loja de Halloween no shopping. Então, na cidade dele, no lugar onde ele está. Daí a gente já corta essa. Letra D. O rapaz tem aversão à série Game of Thrones. Então a gente vai lá onde tem falando sobre Game of Thrones. No quadrinho onde o pai dele tá sozinho falando. I'm back on the couch, eating chips and binge watching Game of Thrones. Então, não há nada relacionado à aversão a Game of Thrones. Na verdade, ele vai estar assistindo a série. Letra E. O filho e os pais concordam que Halloween dura o ano inteiro. Qual foi? O quadrinho, a gente vai procurar o quadrinho em que falou sobre isso, né? So, segundo quadrinho, a mãe dele falando. Think about it. That store won't even exist a week from now. Então, não há nada relacionado à duração do Halloween, né? Ao ano inteiro. As coisas que são relacionadas ao Halloween são Halloween Store e o que a mãe dele fala sobre a loja não existir mais daqui a uma semana, porque só vai durar uma semana. Um feriado que dura só uma semana. Daí, só nos sobra a questão B, né? Que o rapaz terá um emprego de curta duração. Por quê? Lá, no quadrinho 2, a mãe dele já fala a resposta. Think about it. That store won't even exist a week from now. Porque é o Halloween, né? Então, nós resolvemos a questão. Letra B, acerta e podemos passar para a próxima. Então, pessoal, nós vamos ver uma questão da Unicamp de 2019, a primeira fase. Então, vocês podem ver que aí nós temos uma charge, né, um quadrinho no começo. E para começar, nós vamos observar os elementos visuais dessa charge, né, para a gente poder já ir se situando, imaginando o que vai aparecer aí nessa charge, nesse conteúdo. Então, a gente pode ver aí que tem um homem, né? Tem um homem, ele tá vestido para trabalhar. Que trabalho será esse, né? Que se usa um avental, ele tá com uma espátula ou é um cutelo e um chapéuzinho que as pessoas que trabalham em cozinha, em açougue usam, né? Então a gente já pode perceber que é um trabalhador. Então, pode ser que essa charge nos traga algum conteúdo sobre o universo do trabalho, da economia, certo? Vamos ler então essa charge, tá bom? Primeiro quadrinho. It's a sign of economic recovery. Pessoal, quais palavras aí vocês já conhecem? As palavras que vocês já conhecerem, vocês já vão gravando na mente para você já imaginar do que se trata. Então, economic é economia, né? Recovery, recuperação. E também tem lá em cima sign, sinal. Então, assim, aí tá falando It's a sign of economic recovery. É um sinal de recuperação econômica. O que é um sinal de recuperação econômica? Segundo quadrinho. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits.
Olha só, aqui nesse quadrinho a gente já consegue perceber uma parte bem política desse texto. No começo a gente leu It's a sign of economic recovery, sinal de recuperação econômica. O que é? Que eu finalmente, finally, né? Uma palavrinha que você talvez conheça já. Finally, got this part-time minimum wage job with no benefits. Aqui entra o quê? Um conhecimento de mundo, né? De um léxico relacionado ao trabalho, relacionado à economia, à questão trabalhistas na língua inglesa. Por exemplo, part-time. A gente às vezes fala assim, part-time job. I work at a part-time job. É um trabalho de meio período, part-time. E aí também tem minimum wage, que é salário mínimo. Então, ó, this part-time minimum wage job. Esse trabalho de meio período e salário mínimo. E aí no final, olha só, with no benefits, sem benefícios. Voltando lá no primeiro quadrinho, it's a sign of economic recovery, é um sinal de recuperação econômica. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits. É um sinal de recuperação econômica que eu finalmente consegui esse trabalho de meio período, salário mínimo, com nenhum benefício. Nesse momento a gente já começa a se questionar assim, mas como assim recuperação econômica? Se é um trabalho sem benefícios, salário mínimo. Então vamos continuar para ver. Terceiro quadrinho. And I had to beat only 500 other applicants to get it. Olha só. E aí ele termina falando, eu tive que derrubar, combater somente 500 outros applicants, né? Applicants são os outros concorrentes, as outras pessoas que também colocaram o currículo ali naquela empresa. Então ele disse, né? Tudo isso, esse salário, esse emprego de meio período, sem benefício e um salário mínimo apenas, eu consegui isso e eu precisei só derrubar 500 pessoas só. E isso é um sinal de recuperação econômica. Olha só, a gente percebe aí uma certa ironia, né? Um certo sarcasmo. Então, nós percebemos que essa charge, ela vem fazer essa crítica a questões econômicas do trabalho nas sociedades contemporâneas, né? Como é visto, como as pessoas conseguem emprego, a situação do trabalhador. Então agora vamos ver o que essa questão nos pede. Olha só. Esse cartoon foi criado pelo norte-americano Bruce Battle em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia para... Olha só, a gente observou ironia, não foi? Beleza. Então, o cartunista usou essa ironia para quê? Vamos ver para que ele usou. Qual é a opção mais consistente? Letra A. Justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades. Gente, aí nesse texto, vocês perceberam ele justificar a meritocracia? Não, na verdade, ele ironiza, né? Porque no final ele fala, e eu só tive que combater, para conseguir essa merrequinha, eu só tive que combater 500 pessoas. Então aí a gente já vê uma certa ironia, um certo sarcasmo. Ele não está defendendo meritocracia, na verdade ele está ironizando, né? Que para receber tão pouco, para ter tão pouco resultado, a pessoa tem que combater 1 milhão de pessoas para conseguir aquilo. Então, letra A não está certa. A ironia não foi usada para defender meritocracia. Letra B. Identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora. Nesse texto, vocês identificaram o autor ou aquela historinha passando a mensagem de que o salário mínimo é a única coisa que o trabalhador precisa? Não. No segundo quadrinho vocês podem observar, olha só. Ele ironiza que o trabalho, além de ser salário mínimo, não tem benefícios. Então também tem essa reivindicação, né, de que muitos trabalhadores não têm benefícios. Então, letra B também está descartada, ok? Letra C. Abordar os efeitos da
precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas. A ironia foi usada para isso, para dar esse destaque para a situação do trabalho na sociedade contemporânea? Sim, pessoal. A gente percebe que o autor utilizou a ironia para realmente satirizar essa questão do trabalhador atual e do em busca de emprego, né? Então, a correta é a letra C. Mas nós vamos ler a letra D também, para a gente poder identificar o que tem correto nela. Letra D. Propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. A ironia não está sendo usada para isso, tá? A ironia está sendo usada para colocar situações negativas da situação atual da busca por emprego, etc., da empregabilidade. Mas não é o foco da ironia propor que, como diz a letra D, propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia. Não. Então, a gente fica na letra C, certinho? Quem tiver dúvida, se quiser deixar um comentário aqui, a gente responde depois, tá ok?